noite, meus amigos, minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro eu peço a vocês que se inscrevam. Compartilhe os nossos vídeos, coloque para que outras pessoas também tenham acesso, né? Para que a gente possa conseguir abranger o maior número possível de pessoas para estudar a nossa fé católica. E nós estamos estudando o Catecismo da Igreja, que é a nossa fé, a nossa doutrina de 2000 anos, tá? Está aqui no Catecismo da Igreja. Então, nós estamos estudando os sacramentos. A gente já estudou batismo, já estudou crisma e já estudou Eucaristia. Agora estamos estudando o sacramento da confissão, que é chamado também de sacramento da reconciliação. Reconciliação com Deus e com a Igreja, tá? Na aula passada, nós paramos no parágrafo 1460. Foi o último parágrafo que nós estudamos. Hoje nós vamos estudar o parágrafo 1461. Se você quiser me acompanhar, é só você pegar o seu catecismo amarelinho, na página 403, tá? Parágrafo 1461. O título é O Ministro deste Sacramento. Então, quem que pode celebrar, ministrar o sacramento da confissão? Então é isso que nós vamos estudar hoje, ok? Então vamos ler aí e a gente vai comentando e vai explicando, ok? Porque o catecismo é bom que é a palavra da igreja, não é para nós católicos, ok? Então vamos lá. Como Cristo confiou, presta atenção, gente, parágrafo 1461, página 403 do nosso catecismo. Presta bem atenção nessas palavras do catecismo, gente. Como Cristo confiou a seus apóstolos o ministério da reconciliação, tá vendo? Então, gente, a igreja não faz nada por conta própria, tudo é porque Jesus mandou. Então, está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Anotem esses textos aí, por favor. João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Então depois você leia na sua casa esses dois textos. Então o catecismo diz aqui: Cristo confiou a seus apóstolos o ministério da reconciliação, ou seja, de perdoar pecados em nome dele.
Então, a igreja, ela ministra o sacramento da confissão, não é no poder do padre, é no poder de Jesus Cristo. O padre, ele é um sucessor dos apóstolos, porque ele é ordenado pelo bispo, e o bispo é ordenado pelo papa. Só é válido na igreja, nós vamos estudar isso no sacramento da ordem, tá? Só é válido o padre que é ordenado pelo bispo e o bispo que é ordenado pelo papa. Se o padre não for ordenado pelo bispo e o bispo não for ordenado pelo papa, não tem sucessão apostólica. Se não tem sucessão apostólica, não pode ministrar nenhum sacramento. Entendeu? Então, quando o padre perdoa os nossos pecados, é Cristo que está nos perdoando. E Jesus deu esse poder aos apóstolos, que hoje são os nossos sacerdotes. Tá vendo? Os bispos, seus sucessores, acabei de falar. Tá vendo? Eu não li, gente, eu estou lendo aqui com vocês. Os bispos, seus sucessores, e os presbíteros. Quem são os presbíteros? Os padres. O correto é presbítero. Padre é a gente que fala, porque a palavra padre significa pai, um pai espiritual, mas o correto é presbítero. Essa é a palavra correta. Tá? Então, os bispos, seus sucessores, e os presbíteros, colaboradores dos bispos, tá vendo? Então, o bispo ordena os padres para que eles fiquem nas dioceses, ali atendendo as confissões, tá vendo? Continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, gente, grife isso daí, ó. Por que o padre pode perdoar o meu pecado e o seu pecado? Por que o bispo pode perdoar o meu pecado e o seu pecado? Por quê? Pelo sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então o padre e o bispo, ele tem o poder de perdoar todos os nossos pecados em nome de Cristo, em nome da Santíssima Trindade. Pelo sacramento da ordem que eles receberam, que eu já expliquei. Através do bispo, as mãos deles são ungidas. Então, se você tiver oportunidade de algum dia ir numa celebração de um sacramento da ordem, você vai ver. Eu já vi na televisão. É lindo. É uma coisa espetacular. Maravilhosa. É lindo. Então, os padres, as mãos deles são ungidas com óleo para ministrar todos os sacramentos. Abençoar a casa, objeto. Por que o padre pode abençoar a casa, objeto, água benta? Não é? Por quê? Por causa das mãos deles são ungidas. Por que a gente beija a mão do padre? Até isso hoje se perdeu. Antigamente a gente beijava a mão do padre. Por quê? Porque as mãos dele são ungidas com óleo. Tá? Então, gente, o padre, ele perdoa todos os nossos pecados em nome da Trindade. E os bispos e os padres. Então, gente, só os bispos e os padres que têm o sacramento da ordem podem atender confissão. Nem o diácono não pode atender confissão. Tá vendo? Somente o bispo e o sacerdote, os presbíteros. O leigo nem pensar. E nem o diácono, ninguém. Só bispos e padres podem atender confissão e perdoar pecado em nome de Cristo, em nome da Trindade. Então, gente, por isso que pessoas de outra religião não têm esse poder. Entendeu? Com todo respeito às pessoas de outras religiões, mas não tem o sacramento da ordem. Então, eles não têm o poder de perdoar pecados, mas o padre tem. Então não é a mesma coisa. Um padre de pessoa de uma outra religião. Temos que respeitar a todos? Temos que respeitar a todos, todas as religiões. Mas você nunca pode comparar um sacerdote com uma pessoa de outra religião. Porque só o padre e o bispo têm o sacramento da ordem. Só eles têm a mão ungida por Deus para isso. Para fazer essas coisas todas que eu já falei. Então não tenha medo de confessar todos os seus pecados. Se o padre te der absolvição, você está perdoado. Não tenha medo, não duvide. Não duvide da igreja, porque a igreja faz aquilo que Jesus manda. Se você duvidar da igreja, está duvidando de Jesus Cristo. Porque foi Jesus que mandou os padres fazerem isso, os bispos fazerem isso. Então, vá com confiança, confesse os seus pecados, que você vai ter o perdão de todos os seus pecados.
É promessa de Jesus. Jesus está dizendo que, né, eles têm poder para isso, para perdoar todos os nossos pecados. Ok? É muito bonito. Esse parágrafo 1461 você devia grifar e estar lendo sempre no seu catecismo. Ok? Olha o que diz o 1462. O perdão dos pecados reconcilia com Deus. Olha aí, tá vendo? Então, só pelo sacramento da confissão, você tem essa graça de se reconciliar com Deus. Você tem a certeza de que os seus pecados foram perdoados. Mas também com a igreja. Eu já estou cansado de explicar isso. O pecado não rompe só com Deus, rompe também com a igreja, que nós somos membros da igreja. Está lá na carta aos Coríntios. O bispo é o chefe visível da igreja particular. Olha aí, tá vendo? Então, gente, na diocese, quem manda é o bispo. Ninguém pode fazer nada na diocese sem a autorização do bispo, nem o padre. O padre também deve obediência. O padre, o diácono e nós leigos. Então, quem nós temos que obedecer na igreja, na nossa diocese? O bispo. Ele é o chefe da igreja. Então, ninguém pode fazer nada sem autorização do bispo. Entendeu? É, portanto, considerado com plena razão, desde os tempos primitivos, aquele que principalmente detém o poder e o ministério da reconciliação. Ele é o moderador da disciplina penitencial. Olha que coisa bonita. Tá vendo? Os presbíteros, seus colaboradores, o exercem na medida em que recebem o munus quer dizer o quê? O poder sagrado. Quer do seu bispo ou de um superior religioso, quer do Papa, por meio do direito da igreja. Olha, é aquilo que eu já expliquei. Essa é a hierarquia da igreja. Tá vendo, gente? É o que nós vamos estudar no sacramento da ordem. O Papa, sucessor de Pedro, depois os bispos, sucessores dos apóstolos, os padres, né? E depois os diáconos e nós leigos, né? Nós não fazemos parte da hierarquia da igreja. Nós não recebemos um sacramento, tá? Então, começa no diácono. Então, o primeiro grau é o diácono, padre, bispo e o papa. Ok? Nós vamos estudar isso, se Deus quiser, no sacramento da ordem. Então, gente, na igreja nós temos que obedecer à hierarquia da igreja. Tá vendo? Então, na igreja católica não tem esse negócio que eu faço o que eu quero. Não, não tem isso não. Tá? Então, eu tenho que estar sempre em obediência ao meu padre, ao meu bispo e ao papa. Tá? Então, tudo que nós católicos formos fazer, igual esse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo em nome da igreja, em obediência ao meu padre, né, ao meu bispo e ao papa. Se eu falar alguma coisa aqui contrária, qualquer um pode vir aqui e me corrigir, não tem problema nenhum. Como tem diáconos que eu sei que me assistem, que já falaram comigo, diácono amigo meu. Um abraço para ele, diácono Renato. Ele falou que assiste meus vídeos. Se eu falar alguma coisa errada aqui, ele pode vir aqui e me corrigir. Entendeu? Então, gente, na igreja o bonito é isso. Tem uma hierarquia. Tá? E no sacramento da confissão, você tem a certeza de que você, né? Se você pudesse se confessar com o bispo, seria maravilhoso. Mas como o bispo ele fica lá na diocese, então ele é onde que ele ordena os padres para atender as confissões nas capelas e nas igrejas. Então você pode se confessar com o sacerdote sem problema nenhum. Ok? Esse é o parágrafo 1462. Agora o 1463. Alguns pecados particularmente graves, é o que nós chamamos de pecado mortal, são passíveis de excomunhão. Olha aí, tá vendo, gente? Então, a igreja pode excomungar uma pessoa. Ex quer dizer fora da igreja. O Código de Direito Canônico diz que tem alguns casos que a igreja pode excomungar uma pessoa. Por exemplo, se fizer um aborto. A pessoa que fizer um aborto está excomungada da igreja. Entendeu? Tem vários pecados que a pessoa pode ser excomungada. A igreja tem o poder para isso. A pena eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiais. Então, a pessoa que está excomungada, ela não pode receber mais nenhum sacramento. Ela pode voltar?
Pode, se ela se arrepender, pedir perdão, o bispo vai reintegrar ela na igreja novamente, porque ela está fora da igreja, aí ela pode novamente receber os sacramentos. Então, tem alguns pecados que a igreja pode excomungar uma pessoa, tá? Já falei aqui do aborto, não vou lembrar de todos os pecados aqui. Né? Um padre que revelar um segredo de confissão, ele está excomungado. Não é? Um padre, por exemplo, que confessa uma mulher que teve relação com ele, os dois estão excomungados. Não é? Uma pessoa que agride o Papa está excomungada. Uma pessoa que pega uma hóstia e joga no chão está excomungada. Esses são alguns que eu lembro, mas tem mais. Então tem alguns pecados que a pessoa pode ser excomungada, né? Tá fora da igreja. Tá? Neste caso, a absolvição não pode ser dada segundo o direito da igreja, porque ela está fora da igreja. Se ela está fora, ela não pode receber absolvição. A não ser pelo Papa, pelo bispo local ou pelo presbítero autorizado por eles. Olha aí, tá vendo? Então até o padre, para reintegrar a pessoa, precisa ter autorização do bispo. Tá vendo? Como que na igreja as coisas são sérias. Em caso de perigo de morte, olha aí, qualquer sacerdote, mesmo privado da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de qualquer excomunhão. Não sei se você entendeu o que o catecismo está dizendo. Qualquer padre pode absolver uma pessoa em perigo de morte, não é? Até mesmo se ela estiver excomungada. Por exemplo, um padre que não exerce mais o ministério. Porque uma vez padre, padre para sempre. Mas vamos supor que o padre deixou o ministério para se casar. Tem que ter autorização da igreja, né, do Vaticano para isso. Ah, não quero mais ser padre, quero me casar. Então ele tem que pedir autorização à igreja para se casar. Se uma pessoa estiver morrendo, ele pode atender uma confissão. Até se essa pessoa estiver excomungada. Por quê? Porque aí é um caso especial. A pessoa está morrendo, não vai ter outra chance. E ele continua padre. Então, gente, uma vez padre, padre para sempre. Isso nós vamos estudar também no sacramento da ordem. Olha a seriedade da igreja, a seriedade do sacramento. E o que é um padre, gente? Eu venho falando isso aqui, né? Eu venho batendo nessa tecla, tá? O sacerdote é um homem consagrado a Deus. Então, cuidado na hora de ficar falando mal de um sacerdote. Eu vejo aí católicos falando muito mal de padres, de bispo e do Papa. Eu já venho falando, isso aqui já não é de hoje. Pessoas de outras religiões, deixa pra lá. Agora, você que é católico, ficar falando mal do Papa, dos bispos e de padre, gente, se ele errar, Deus vai julgá-los. E o julgamento deles vai ser mais severo do que o nosso, diz a palavra. Porque eles têm que, né, eles deveriam cuidar das ovelhas, que somos nós. Mas não somos eu e você que vamos julgar o Papa, os bispos e os padres. Eu vejo muita gente aí fazendo isso. Ah, eu não vou na missa porque aquele padre é isso. Eu não vou na missa, você vai na missa por causa de padre? Padre A, B ou C? Meu amigo, você tem que ir na missa por causa de Jesus. Não importa se o padre é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro. Eu já falei, eu já expliquei, eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Uma vez, o Papa João XXIII, que já morreu, é o Papa que o último Papa que convocou o Concílio Vaticano II. Ele era gordo, ele era gordinho. Então, só que ele era muito brincalhão, ele gostava muito de brincar. E ele, saudando, né, os fiéis ali na Praça de São Pedro, ele viu uma mulher comentando com a outra. Nossa, como que o Papa tá gordo? Ele ouviu a mulher comentando com a outra, não é? E ele ouviu isso e ele não ia perder a oportunidade. Ele chegou e falou: minha filha, o conclave é que elege o Papa, não é? O conclave não é concurso de beleza, não. Aí disse que a mulher, né, começou a rir e o Papa também. Então, gente, não importa se o padre é gordo, se é magro, se é bonito, se é feio, se é ignorante, se ele é bonzinho. Não importa. Importa que ele está celebrando a missa corretamente. Ele vai te dar o corpo e sangue de Cristo. Ele vai perdoar o seu pecado. Gente, a gente tem que entender que cada um é diferente do outro. Eu tenho 5 dedos da minha mão aqui, um é diferente do outro. Falavam mal do Papa Bento XVI. Ah, que o Papa Bento XVI não ria, que o Papa Bento XVI era fechadão. Agora já falam, o Papa Francisco
né, já é liberal demais, já não sei mais o que, já... Gente, você já reparou que a gente nunca está satisfeito com nada? A gente sempre tem que abrir a boca para falar mal dos outros? Aí amanhã vem outro papa, esse papa aí é isso. Aí amanhã vem outro papa. Padre é a mesma coisa, né? Esse padre é isso. Aí depois vem outro. Esse padre é aquilo. Esse bispo é isso. Esse bispo é aquilo. A gente nunca está satisfeito com nada, já percebeu? E outra, a gente sempre bota defeito. O padre, é o que eu venho falar, né? Se o padre escorregar, aí todo mundo mete a lenha no padre. Agora, e as coisas boas que o padre faz? Ninguém fala. As coisas boas que o bispo faz, ninguém fala. As coisas boas que o papa faz, ninguém fala. Por que a gente sempre tem que criticar, mas nunca vê as qualidades nas pessoas? A gente só vê os defeitos. O padre Léo fala sobre isso. Não é só nos padres, não. É em todas as pessoas. A gente só vê nas pessoas os defeitos, mas as qualidades a gente não vê. Isso é para marido e mulher, para pais e filhos, para tudo. Nós somos assim. Isso aí, gente, é o nosso pecado. É o pecado original. Por isso nós temos que confessar. Nós só vemos nos outros os defeitos. Nós só abrimos a boca para falar mal dos outros. É o que São Tiago diz. Com a mesma boca que eu louvo a Deus, eu falo mal do meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. Repare para você ver. A gente só abre a boca para falar mal. Então, gente, pelo amor de Deus, tinha esse ditado, né? Se não é para falar bem de um padre, não fale nada. Você nunca vai me ver eu falar mal de padre aqui. Tem coisas que eu concordo, que eu não concordo? Claro que tem. Tem muitas coisas que padres falam aí na internet que eu não concordo. Mas eu deixo para Deus julgar. É Deus que vai julgar eles. Não sou eu que vou julgar. Quem vai julgar é Deus. Tá? Então, gente, quem sou eu para julgar um padre, um bispo e o papa? Quem sou eu? Não fui eu que coloquei eles lá? Eles vão acertar as contas deles com Deus, não é comigo. Não é? Se Deus manda não julgar, né, o irmão, eu vou julgar padre, bispo e o papa? Eu não, você nunca vai me ver fazer isso. Então, gente, esse é o parágrafo 1463. Agora vamos para o 1464. Os sacerdotes devem incentivar os fiéis a receber o sacramento da penitência. Agora o catecismo chama a atenção dos padres. Muitos poucos padres realmente eu vejo falando, por exemplo, numa missa. Poucos padres falam, não é? Gente, vamos se confessar, não fique muito tempo sem se confessar. Os padres devem alertar os fiéis para se confessarem mais vezes, não é? Então o catecismo aqui está chamando a atenção dos padres. Devem incentivar os fiéis a receber o sacramento da penitência e devem mostrar-se disponíveis a celebrar este sacramento cada vez que os cristãos o pedirem de modo conveniente. Então aqui o catecismo agora chama a atenção dos padres. São João Maria Vianney, gente, que inclusive é padroeiro dos padres, ele ficava horas no confessionário atendendo confissões. Horas. Então, gente, agora o catecismo fala para os padres. Então os padres têm que incentivar. Por que isso? Porque é na confissão que a gente tem os pecados perdoados. E outra, o sacramento não é só para perdoar pecados, eu já expliquei. O sacramento da confissão é o sacramento de cura. Não é da cura física, é a cura espiritual. São dois sacramentos que é o sacramento de cura. É a confissão e a unção dos enfermos. Entenderam? Então o catecismo aqui chama a atenção dos padres. E outra, né, que os padres fiquem disponíveis também para confessar o povo. Graças a Deus aqui em Itaperuna nós não temos que reclamar. Todas as paróquias os padres atendem aí 2, 3 dias de confissão. Não é? Aqui na Matriz, graças a Deus, nós temos 2 padres para atender. Na São Benedito também tem. Todas as paróquias têm os dias de confissão. Graças a Deus. Então não tem desculpa, gente. Nós não temos desculpa para não se confessar. Aqui em Itaperuna é uma bênção. Agora o parágrafo 1465. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote cumpre o ministério do bom pastor. Quem que é o bom pastor? É Jesus Cristo. Então o padre ali, gente, ele está ministrando o sacramento na pessoa de Jesus. Ele não é Jesus, mas ele está
celebrando na pessoa de Jesus, em persona Christi. Por isso que ele dá o perdão em nome de Cristo. E o seu pecado está perdoado. Que busca a ovelha perdida, do bom samaritano que cura as feridas. Acabei de falar, tá vendo? Então o sacramento da confissão é para perdoar pecados, é um sacramento de cura. Cura as feridas do quê? Da alma. Porque o pecado, gente, o pecado é como se fosse uma ferida na alma. Nós temos as nossas feridas do corpo. Então o pecado, ele fere a nossa alma. Ele nos afasta de Deus. Então, se você não se confessa, aquilo ali, né, vai te deixando doente, daqui a pouco, né, você perde a graça de Deus. Entendeu? Daqui a pouco você está numa vida aí totalmente sem Deus. Tá? Então, por isso que o catecismo está chamando a nossa atenção. Cura as feridas do pai que espera o filho pródigo e o acolhe ao voltar. Então, gente, aquela parábola do filho pródigo é como se fosse o quê? A gente voltando para a casa do pai. Quanta gente aí, 10, 20 anos sem se confessar? Volte, meu irmão. Volte, minha irmã. Ah, tem mais de 5 anos que eu não confesso. Vá amanhã, se você puder. Se você pode se confessar, confesse amanhã. Não deixe para amanhã, não deixe para depois da manhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vá, meu irmão, vá, minha irmã, se confessar. Você vai vir uma outra pessoa. Depois você me diz. Dê o testemunho aqui. Tá? Você vai ver como se saísse um peso das suas costas. Depois você vai me dizer. Do justo juiz que não faz acepção de pessoas e cujo julgamento é justo e misericordioso. Então, gente, o padre ali, ele está ali como Jesus para te perdoar, se você tiver arrependido. Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Tá? Então, Deus não faz acepção de pessoas. Então, se você está arrependido, Deus só não vai te perdoar se você não estiver arrependido. E se você continuar no pecado. Tem algumas pessoas que não podem se confessar, é diferente. Porque a pessoa vai continuar no pecado. A pessoa, por exemplo, que tem a prática homossexual, a pessoa que mora junto com a outra, sem ser casada, ela não pode confessar porque ela vai continuar no pecado. Então, primeiro tem que arrumar a vida primeiro. Depois que você arrumar a sua vida, você vai poder se confessar e comungar. Tá? Então, o Senhor é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Em suma, o sacerdote é o sinal e o instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. Então, gente, o sacerdote não está ali para te esculachar. Ele está ali como se fosse Jesus para te perdoar, para te ouvir, para te aconselhar. Gente, eu nunca fui maltratado por um padre. Nunca. O padre, muitas vezes, tem que falar... O padre não vai falar o que você quer ouvir. Muitas vezes, o padre, às vezes, tem que puxar até de sua orelha, né? Para você largar, às vezes, aquele pecado. Mas eu nunca me senti maltratado, esculachado pelo padre. Nunca. Pelo contrário. Sempre me rejuvenesceu os conselhos, não é? Quem dera que eu tivesse mais tempo, né, para poder ou me confessar ou ter uma direção espiritual como sacerdote. É uma maravilha, gente, tá? Não perca, meu amigo, não perca, meu irmão, minha irmã, essa oportunidade que a igreja está te dando, tá? De você ter um homem de Deus ali para te ouvir, não é? E para poder perdoar todos os seus pecados, em nome de Cristo, tá? Então, o sacerdote, ele é o amor de Jesus ali para nos perdoar, né, e para poder nos aconselhar, tá bom? Então, esse é o parágrafo 1465. Agora vamos para o 1466. Diz assim: o confessor, ou seja, aquele, né, que confessa, não é o Senhor, mas o servo do perdão de Deus. Então, gente, nós somos servos do perdão de Deus. Tá vendo? Não, perdão, gente, desculpa. O confessor é o padre, tá? Não, é o padre mesmo, o confessor. O confessor aqui, desculpa. Não é o confessor aqui, não é. Perdão, desculpa, foi erro meu. O confessor aqui não é o que está confessando, não. É o padre, tá? O confessor não é o Senhor,
mas o servo do perdão de Deus, tá vendo? Porque o padre, gente, ele também se confessa. Até o Papa se confessa. O bispo se confessa, todo mundo se confessa, tá? O ministro deste sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo, ou seja, o amor de Cristo, tá? Então, essa é a grande vantagem de você confessar com o padre. Que o padre entende o seu pecado, porque ele também é pecador. Gente, pior seria se a gente fosse confessar com um anjo. O anjo ficaria horrorizado com o nosso pecado, porque o anjo não tem pecado. Entendeu? Então é melhor você confessar com alguém que entende, porque ele também é pecador como eu e como você. Ele pode não ter os mesmos pecados seus. Cada um é diferente do outro. Mas o padre também é pecador. O Papa é pecador. Todos somos pecadores. Tá? Então nós não temos que ter vergonha do padre. Não é? Então é melhor a gente confessar. Outra coisa, né? Não adianta a gente querer esconder do padre, que de Deus a gente não esconde. E se a gente não falar para o padre, um dia a gente vai ter que falar para Deus. Né? Diante de Deus. Vai aparecer diante de Deus. Aí, aí eu teria vergonha. Entendeu? Do Senhor eu teria vergonha. Porque Deus não tem pecado. Entendeu? Agora o padre não. E outra coisa, o padre já está careca de ouvir isso. Já falei aqui que o ouvido de padre é mais sujo que privado. Tá? Então você não vai matar o padre já está careca de ouvir tudo que você pensa de ruim. Entendeu? Então não tenha medo de confessar qualquer pecado. Deve possuir um comprovado conhecimento do comportamento cristão. Olha aí, então por isso que o padre, né, ele faz um estudo, não é, de teologia, de filosofia, não é? Porque tem padres que são até psicólogos, não é? Porque tem que conhecer um pouco, não é, do comportamento cristão, ou seja, não é, tem que entender, não é, um pouco da moral, não é, da moral católica, não é? Então o padre, por isso que o padre tem que estudar muito e continuar estudando. Ele continua estudando, ele não para nunca, não é? Não é fácil, gente. Né? Você ouvir, né, pecados também não deve ser fácil, de um, de outro, aconselhar a todos. Então não é uma. Tem gente que acha que é fácil. Por isso que o padre não casa. Imagine se o padre ter que casar e ter que cuidar de filho, de mulher e atender confissão. Imagine a cabeça do padre, não é? Um mutirão de confissão, igual a gente, né, na época da Páscoa, 10, 15 padres. Se eles tivessem mulher e filho, não é? São Paulo diz isso na carta aos Coríntios. Quem é casado cuida das coisas da sua esposa e dos seus filhos. Quem é solteiro cuida das coisas do Senhor. São os padres. Está lá na carta aos Coríntios. Mas essa parte aí as pessoas pulam. Isso aí as pessoas pulam. Ah, por que padre não casa? Para ficar 100% para a igreja, para você e para mim. Até isso nós temos que agradecer a Deus, de ter um padre que deixa de formar uma família para poder atender a mim e a você. Olha como é que nós somos. Nós somos a família, podemos dizer que nós somos a família dos sacerdotes. Que deixa de ter mulher, ter filho, para poder, né, atender a nós que somos as suas ovelhas. Não é? Ah, mas isso aí as pessoas nem falam. Não é? Experiência das coisas humanas, respeito e delicadeza diante daquele que caiu. Tá vendo? Então o padre não tem que esculachar o fiel, né? Graças a Deus eu nunca peguei um padre assim. Não é? Então o padre tem que ser misericordioso. Não é? Deve amar a verdade, ser fiel ao magistério da igreja, ou seja, ao Papa e aos bispos. Tá vendo? Então aqui está falando do sacerdote. E conduzir com paciência, que é um dom do Espírito Santo, não é? Um dos 7 dons, o penitente, a cura e a plena maturidade. Olha aí, tá vendo? Então o padre, né, ele tem que levar a pessoa à cura, mas também à maturidade. Então ter uma boa conversa, um bom conselho, não é? Para que a pessoa seja tocada e ela possa lutar contra aquele pecado ali e não cometer mais aquele pecado.
Não é? Infelizmente, a gente sabe que tem padres que não dão bons conselhos para o penitente. A gente sabe disso. Não é? Mas tem padres muito bons. Não é? Então, eu posso escolher? Pode. Se você confessou com aquele padre e não gostou do conselho dele, você pode ir em outro, não tem problema. Isso aí não tem problema nenhum. Entendeu? Se é padre, meu irmão, não tem problema. Entendeu? Agora, isso aí fica a teu critério. Isso aí vai de cada pessoa. Ah, eu tenho mais intimidade com aquele padre. Vai naquele padre. Ah, eu tenho mais intimidade com esse padre. Vai nesse padre. Entendeu? Aí não tem problema. Ok? Aí é com você. Deve orar e fazer penitência por ele. Então, o padre deve rezar, né, pelos aqueles que estão, né, se confessando, né, e até fazer penitência por eles, não é? Confiando a misericórdia do Senhor. Olha aí, tá vendo? Então, porque tem gente que realmente tá perdido, não é? Então, às vezes busca um sacerdote, às vezes até para um conselho, uma direção espiritual. Então, aí tem que fazer um trabalho mais forte com essa pessoa, não é? Então, às vezes só a confissão não basta, não é? Então, porque tem pessoas e pessoas, não é? Então, aí depende muito do sacerdote e do penitente, tá bom? Isso é o parágrafo 1466. Último de hoje. 1467. Diz assim: diante da delicadeza e da grandiosidade deste ministério, olha aí, tá vendo? É um ministério, tá? Então, é uma coisa que é do sacerdote, tá? E do respeito que se deve às pessoas, a Igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões é obrigado a guardar segredo. Aí, tá vendo? Presta atenção nesse parágrafo, ó. Parágrafo 1467. Vou repetir. Diante da delicadeza e da grandiosidade desse ministério e do respeito que se deve às pessoas, porque a pessoa vai contar a sua intimidade. Não é? Contar pecado, gente, é você vomitar tudo. Então você vai contar ali coisas leves, mas também coisas pesadas. Coisas, muitas vezes, da sua intimidade com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho. Então o padre não pode contar para ninguém. Vou repetir. A Igreja declara que todo sacerdote, todo, sem exceção, que ouve confissões é obrigado, tá vendo? É uma obrigação, não é um conselho, é uma obrigação. Então é outra coisa que você pode ficar tranquilo. O padre não pode contar o seu pecado para ninguém. Ele tem que morrer com aquele pecado que ele te contou. Não importa. Nem um assassino que matou fulano, ele não pode contar. Nem no tribunal. Eu vejo muito novela mexicana, né? Eu vejo muito isso nas novelas mexicanas lá no México, né? Às vezes as pessoas contam cada segredo pro padre e o padre quer falar, mas não pode. Segredo de confissão. A pessoa já é esperta, né? Já vai lá no segredo de confissão. Ah, padre, eu quero me confessar. Não é? Ah, matei fulano, não sei o quê. O padre não pode falar. Entendeu? Não pode. A boca do padre está selada por Deus. Aquilo que ele ouve em confissão tem que morrer com ele vai levar para o túmulo. Mesmo depois, se ele largar a batina, tem gente que pergunta. Uma vez me perguntaram, será que se o padre largar a batina, ele não vai contar os pecados das pessoas? Não, não, ele não pode fazer isso. Ele continua padre. Mesmo que ele largue a batina, ele continua padre. Ele não perde o sacramento da ordem, não se apaga. Ele continua padre, ele só não está exercendo, ele não pode exercer mais. Entendeu? Mas ele não pode contar o seu pecado para ninguém, mesmo que ele largue a batina. Nem para a mulher dele. Não pode. Se ele fizer isso, ele pode esconder da igreja, mas de Deus ele não esconde. Ninguém esconde de Deus. Deus está vendo tudo. Tá? Então ele é obrigado a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessaram sob penas severíssimas. Qual é a pena? Excomunhão.
ele é banido da igreja, ele é expulso da igreja pelo bispo e pelo papa. Entendeu? Também não pode fazer uso do conhecimento da vida dos penitentes adquirido pela confissão. Aquilo que ele ouve ali tem que ficar ali. Ele pode ser até amigo do padre. Pode ser até parente do padre. Pode ser a mãe dele. Entendeu? Não tem problema, não tem importância, mas tem que guardar. Este segredo que não admite exceções, tá vendo? Não importa, pode ser o pecado mais absurdo do mundo. Não pode. Não admite exceções, chama-se sigilo sacramental. Tá vendo? Então você pode ficar tranquilo que o seu pecado não vai ser falado para ninguém. Vai morrer com o padre. Porque o que o penitente manifestou ao sacerdote permanece sigilado pelo sacramento. Então, Deus fecha a boca do padre e fica ali no confessionário. Você pode confessar tanto no confessionário, como você pode cara a cara. Tá? Antigamente as pessoas só confessavam no confessionário. Hoje não. Hoje você pode confessar cara a cara com o padre, como se estivesse conversando com ele. Aí é você quem escolhe, não é o padre. Mas se você quiser confessar no confessionário, pode confessar, não tem problema nenhum. Ok? Aí é você quem escolhe. Tá bom? Então, gente, paramos aí no parágrafo 1467, mas não acabou não. Nosso próximo vídeo é o 1468, os efeitos deste sacramento. Então, na próxima aula, nós vamos ver quais são os efeitos do sacramento da confissão. Eu já expliquei que todos os sacramentos não dependem de Deus, não depende da nossa fé, depende de Deus. Mas os efeitos dependem da gente. Todos os sacramentos, gente, eles operam, porque Deus opera. Mas ele só vai dar frutos, né, se você tiver fé. Não é? Ele acontece, porque é Deus que opera. Mas os frutos dependem de você. É isso que nós vamos ver na próxima aula. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.